Pessoal, já deu start aqui na gravação, tá? Deixa eu compartilhar nossa tela aqui. Então, alguns disclaimers antes da gente iniciar. Eu estava aqui falando com vocês aqui, mas só que o microfone falhou, né? E eu ainda não tinha iniciado a gravação, tá? Eu já fiz as pastinhas de vocês, né? Aqui nesse módulo do curso de eletrotécnica, chamado de módulo básico, né? A gente finalizou comunicação oral escrita. Teve um aluno que me mandou mensagem que ainda não tinha enviado, se ele podia enviar. Eu falei que ok. Ele enviou, fiz a avaliação e, né, tá tudo ok. Já atualizei aqui na pasta de notas no módulo básico, tá? Então hoje a gente vai iniciar com eletricidade básica. Lembrando que ainda teremos leitura e interpretação de desenho. Na verdade, ela é baseada na disciplina lá da engenharia elétrica, desenho técnico, tá? Só que, pelo menos que eu conheço aí de Senai, a gente não vai fazer aquele desenho na prancheta, usando régua paralela, usando esquadro aqueles de 45, 30, 60 graus, né? Então não vai ser necessário, né? Para o curso de eletrotécnico, nós precisamos ter a noção, né? O que que é um projeto elétrico, como é que eu vou ler essa arquitetura, como é que eu manipulo. A gente vai iniciar na próxima matéria, né, sobre isso. E depois já vamos colocar um pé aí, né, em saúde, meio ambiente, segurança do trabalho, com algumas questões aí interessantes. Então, esse módulo básico, ó, aqui eu coloquei a data, ó, ele vai finalizar no dia 6 de agosto. Então, provavelmente, as férias escolares aí da unidade de vocês, eu tô chutando, viu? É porque eu não lembro aqui de cabeça, mas provavelmente será aqui na UC de leitura e interpretação aqui. Eu tô chutando aqui. E já vai do, ó, 24/6, depois 25 até 23/7. Tem algumas turmas que eu ministro aula que elas são empresariais, né? Geralmente empresarial, ela só tem uma semana de férias, vamos dizer assim, e aí ela já continua. Acredito que não seja o caso de vocês, porque eu vi que vocês têm aula no sábado, né? Geralmente empresarial, o pessoal coloca as aulas tipo 3 horas, segunda, terça e quarta, por exemplo, tá? Então acredito que não vai ser o caso de vocês. Vocês vão acompanhar o calendário aí de férias da unidade presencial. Mas quando chegar o momento, eu aviso vocês, beleza? Então, para o C de eletricidade, pessoal, vou só relembrar alguns pontos aqui. Entrando aqui na sua sala virtual aqui na UC de Eletricidade, que a gente inicia a aula EAD hoje, você, quando vier provavelmente quando você entrar, ele vai estar nessa aba aqui, ó, primeiros passos, né? Você vindo aqui, ó, em conteúdo do curso, você encontra primeiro o livro didático, né, a parte um. Você clica aqui, por exemplo, né? São dois livros didáticos para eletricidade, tá? E aqui, pessoal, eu vou fazer um aviso, mas não é para vocês ficarem com medo. Ih, professor, já tô com medo. Você está falando que não é para eu ficar com medo? É porque geralmente a eletricidade ela é um pouco mais pesada, principalmente, né, no curso técnico e com certeza no curso de engenharia. Ela é um pouco a parte de circuitos de tensão e corrente alternada, que a gente, às vezes, dependendo da escola que a gente estuda lá no segundo grau, às vezes a gente nem vê. Eu estudei numa escola particular, se eu não me engano, era São Domingos, muito tempo atrás. Daí eu fiz o segundo grau, né? E só para vocês terem uma ideia, o professor nem tocou
no assunto circuitos de tensão e corrente alternada. Eu só fui saber o que que era, eu só fui, né, sofrer ali quando eu entrei na faculdade, né? Eu não fiz o curso técnico, eu já fui já direto para a faculdade. Aí que eu fui saber de circuito de tensão alternada, fui saber que existe um negócio chamado impedância, né? Eu já tinha ouvido falar, né? Mas aí eu falava, mas impedância não é resistência? Aí o professor falava, é e não é. Olha, mas como assim? É por parte de pai, não é por parte de mãe, né? É loucura, né? Aí ele falou, não, calma, Calabreso, calma. É porque no circuito de tensão alternada nós temos equipamentos resistivos, né? Mas nós temos equipamentos indutivos, que são as máquinas elétricas, e também equipamentos capacitivos, que geralmente é a união de indutivo com capacitivo. Por exemplo, uma luminária fluorescente, ela tem um reator, né? Não é o reator arc lá do Homem de Ferro, não. Mas é o reator, né? Que ele na verdade é uma bobina, né? Ele induz uma corrente muito alta por uma baixa tensão, né? Porque a lâmpada fluorescente, como é um gás nobre, ela precisa de uma alta energia de ativação. Então, ali dentro do invólucro dela, para ela ativar o flúor ali, por exemplo, né? O neônio, né? O neônio ali, por exemplo, dá aquela luz de neon, ele precisa de uma corrente muito alta, coisa que a baixa tensão só atinge se der um curto-circuito. Estou falando naturalmente. E aí você não quer um curto-circuito toda vez que você vai ligar uma lâmpada, né? Você não quer fogo ali toda vez que vai ligar uma lâmpada. Então o reator, ele pega um sinal de corrente alto, só que num curto espaço de tempo é como se fosse uma fagulha, uma faísca. Aí ele faz aquela fagulha ali, ele já desliga na hora. Para isso ele tem um capacitor, tá? O capacitor ele vai acumular portadores de carga, mais conhecido como elétrons, né? Ele vai acumular os elétrons e esses elétrons eles vão potencializar ali a bobina num curto espaço de tempo. Depois chama circuito tanque, se eu não me falha a memória. Depois ele se dispersa, já que a luz já está ligada, né? O circuito está ativado e aí ela continua ligada, tá? É fonte de energia, né? Fonte conversora de tensão alternada para tensão contínua, né? É um exemplo aí, né? É um híbrido aí você pode utilizar indutor, mas também para o indutor, né, o transformador, conhecido como transformador, você utiliza o diodo, né? O diodo na configuração tem duas configurações, a ponte completa e a ponte incompleta aí, né? Aí você consegue transformar a tensão alternada em contínua e alimentar, por exemplo, um notebook, alimentar, por exemplo, aí um celular, né? Aqueles carregadorzinho que a gente compra, na verdade, é um conversor de tensão alternada da tomada para tensão contínua, tá? Então, vocês vão ver que tanto no livro um quanto, né, no livro 2. Eu sei que muitos alunos perguntam também, professor, como é que eu vou arrumar esse livro aí, né? Se eu quiser ver ele offline. Infelizmente, ele é só compartilhado aqui no Drive, tá bom? Infelizmente, não tem como baixar, tá? Aí eu posso, além dele aqui, né, para você ver offline, inclusive, até para a gente fazer análise dos exercícios, além do livro normal de vocês aqui, né, o de eletricidade, volume um, volume 2, né? Por exemplo, aqui no volume um, a gente vai utilizar bastante aqui, ó. Tem aqui uma introduçãozinha, matemática, ó, regras de arredondamento, a gente vai falar isso no decorrer dos exercícios.
Na verdade, a grande parte dele é mais matemática do que física. Só lá no capítulo 6 é que ele vai começar a falar de física, né, de eletricidade, tá? E daí, ó, o que que você pode fazer? Ah, professor, eu queria um arquivo. Esse aqui, infelizmente, né, só tem aqui no Drive. Eu, por questões aí de direito autoral, né, eu não consigo fornecer para vocês. Mas tem alternativa gratuita. Não sei se vocês ouviram falar do ETEC Brasil. Deixa eu duplicar a página aqui. Não, deixa eu abrir uma aqui. Só vocês digitarem aí, ó, por exemplo, eu encontrei essa daqui, ó, vocês colocam aqui, ó, eletricidade. Coloca justamente essa sigla aqui, ó, ETEC Brasil, tá? Eu acho que tem que pôr com um traço aqui, ó. Ok, eu acho que foi até esse daqui, ó, que ele pegou. Ó, já na primeira, você coloca igual tá escrito aqui, ETEC Brasil, né? Você vem aqui, ó, página aqui, ó, .gov, já tem um livro aqui, não é esse, né? Mas se você digitar lá, você vai encontrar, ó, tem esse aqui, ó, Fundamentos de Eletricidade para o curso técnico de manutenção e suporte informático. Mas se você for fazer na busca aqui, ó, tem aqui, ó, Instituto Federal de Santa Catarina, ó, é exatamente esse livro aqui, ó, esse que eu baixei aqui, ó. Qual é a vantagem, né? Além de você ter ele offline, ou seja, quando você, né, não está aqui na plataforma, você pode utilizar ele como um material extra para vocês estudarem, tá? Eu vi aqui, ó, que a partir do capítulo 6, né, ó, até o capítulo 5 é matemática mesmo, é revisão, né, recordar é viver, eu chamo de recordar é viver. Já aí depois, ó, você coloca eletricidade em CA, né, em corrente alternada, você vai encontrar essa apostila aqui. Ela vai ser importante para umas atividades lá na frente. Então, pessoal, esse aqui, ó, é muito bom esse livro. Isso aqui foi uma iniciativa um pouco antes aí da época um pouco retórico, né? Se não me falha a memória, é na época de 2014, ou seja, um pouco, é muito antes, né, da época aí da pandemia. Eles começaram aqui com esse projeto, a escola técnica acessível, né, para o Brasil inteiro, né? Escola técnica já estavam começando com esse conceito de escola técnica para todos, né? Escola técnica virtual, né? O material didático para que você possa estudar aí. E são materiais bons, viu? Quando você vem aqui lá no final da apostila, ó, você vê aqui, ó, isso aqui é o currículo do professor que foi o autor aqui dessa obra. Geralmente, esse material extra aqui que vocês vão utilizar do ETEC Brasil, pessoal, é um material elaborado aí antigamente, né, a escola técnica aí da Federal, chamava Cefet, né? Hoje em dia tem alguns locais que ainda chama Cefet. É um material aí da escola técnica. Acredito que na Federal está usando, mas como eu tenho pouco contato com a Federal, né, eu tenho mais com a escola técnica, acredito que lá devo usar também, tá? Então é um material assim legal para vocês estudarem, para aprofundar. E professor, a plataforma caiu, não estou conseguindo acessar os livros lá da plataforma, mas esses aqui vocês podem abaixar agora aí, né? Quem tiver no computador, abaixar aí no Google que você consegue, né? E temos aqui os conceitos essenciais, na verdade, aqui, ó, eletrostática, né, ele resume bastante, viu? Na eletricidade, nós temos a eletrostática,
nós temos a eletrodinâmica e nós temos o eletromagnetismo, tá? Geralmente, só se você estudou na escola particular, provavelmente você teve essas três disciplinas em eletricidade. Se for na escola pública, talvez você só tenha estudado dois, né? Eletrostática e eletrodinâmica. Se a escola não teve, como é que fala, greve, alguma coisa assim, talvez você tenha estudado só um. Então, esse é um material muito bom, né? Cheio de ilustração, semelhante a esse do Senai, né? A vantagem que você tem aí, né? Tem até links. Alguns links desses daqui, pessoal, estão quebrados, sabe? Não estão mais disponíveis, mas a maioria estão ainda disponíveis aí, que pode te ajudar aí na hora de estudar, né? Para você só não. Eu achei interessante, um aluno uma vez perguntou, professor, um material extra aí, e a vantagem que esse do ETEC Brasil, ele tem algumas tarefas já prontas e já feitas, né? Esse do Senai, não, você tem que fazer as atividades, tá? E outro lugar onde você pode encontrar aqui, ó, tá vendo esses dois conteúdos aqui, ó, dentro da aba de conteúdo do curso, você encontra aqui, ó, o SA1, né, a situação de aprendizagem 1 e a situação de aprendizagem 2. Na verdade, vocês devem ter visto lá em comunicação oral escrita, ó, isso daqui, ó, é uma espécie de um mini slide, né? É um material que você mesmo, tem muito professor, acho que eu até expliquei lá, né, em comunicação oral escrita, né? Gosta de ministrar o curso usando o SCORM, né? Ele é chamado de SCORM aqui, né? Esse material, vocês vão ver muito esse nome SCORM no estudo à distância, né? O SCORM é uma apresentação, só que ela é automática e ela serve para o aluno já ir se preparando, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar os conceitos aí da pedagogia, né? Eu confesso que só depois, quando eu comecei a estudar essa parte, minha formação em engenharia elétrica, né, e segurança do trabalho, mas eu, né, já fiz alguns cursos aí relacionados, não fiz pedagogia, né? Mas, assim, só quando eu fiz esse estudo é que eu soube, né, que eu achava que era aluguel do professor que falava lá, ó, você já tem que vir estudado. Aí eu ficava pensando, né, não sei se isso acontece com vocês, né? Eu ficava pensando que eu falei, uai, se eu preciso estudar para vir aqui assistir a aula, qual que é o papel do professor? Eu pensando, na minha cabeça maquiavélica, menino pequeno lá em Barbacena, eu falei, gente, uai, mas qual que é o papel do professor? Se eu já tenho que ler o capítulo, eu lembro exatamente, o professor falou assim, não, se eu vou ministrar aula hoje do capítulo um, você já tem que ler o capítulo um. E eu achava, como se na minha ingenuidade aí de aluno, eu achava esse professor tá numa preguiça lascada. Confesso, gente, confesso que não sei se vocês já pensaram isso, mas esse professor tá numa preguiça. Então, com certeza, por isso que ele está mandando a gente ler. Que conversa. Ele falava de pedagogia, mas eu não sabia o que que era isso, pedagogia, né? Só depois que eu fui entender nos estudos aí, né? Tem o Papa aí da pedagogia aí, né? O Paulo Freire, né? Paulo Freire é ovacionado aí. Um dos princípios, né? Não dele, né? Mas da pedagogia em si, né? Do estudo. Eu sei que estamos, né? A gente está num ambiente virtual aqui, né? A sala de aula, a escola, né? Ela mudou demais até então, né? Onde que no meu sonho mais louco eu ia imaginar que eu estaria dando aula, né, à distância ou assistindo uma aula à distância. Quando eu era menino pequeno lá em Barbacena, né? Lá, sei lá, com 5 anos, com 6 anos, 7 anos. Eu queria era chegar em casa e assistir a Caverna do Dragão, né? A gente chamava Caverna do Dragão. Então, assim, eu eu ficava assim, gente, mas para quê? E realmente, o princípio aí da pedagogia é você se preparar antes para você, né, por exemplo,
na aula, né? Vou dar aula hoje do capítulo 1, então eu vou tirar a dúvida do capítulo 1. Mas como é que eu vou tirar a dúvida do capítulo 1 se eu não assisti o capítulo 1? Ou se eu não li, né? Se eu não entendi ele. Obviamente, nos anos iniciais é mais difícil. Quando você está acostumado, né? Sei lá, está na sétima série, oitava série, e aí entra no segundo grau, né? Você já conseguir estar bastante tempo estudando e você já está acostumado a fazer essas leituras. Mas eu confesso que eu achava que era balela. Então, tem professor que gosta de usar esse conteúdo aqui. Eu, particularmente, eu gosto de ministrar o conteúdo, eu tenho aqui umas apresentações, umas análises, tá? E aí, hoje, agora, propriamente dito, o que que a gente vai estudar aqui, né? Nós temos, na verdade, aqui, são três atividades. Só que essas três atividades são exercícios. A eletricidade, né? Por exemplo, funções de primeiro grau lá na matemática, você só aprende pelo método que o pessoal da. Eu vou usar a licença poética aqui, né? Vou pegar do pessoal lá da matemática, chama método de exaustão, né? O método de exaustão é você, né, copiar, escrever, né, estudar, né, fazer um estudo dirigido. O que que é um estudo dirigido? Você lê o capítulo, você faz um resumo, ou você lê e você reflete sobre aquilo que você leu, né? Porque eu confesso que nos primeiros anos aí, quando eu estudava, eu ficava lendo, e aí eu via que eu não, eu terminava de ler, eu já lembrava o que que eu li anteriormente, e aí minha cabeça começava a fritar. Eu falei, gente, a única solução que me resta, né, como o, o meu apoio pedagógico, né, no início, ele não foi tão bom assim, ainda peguei a época aí pós, depois de ditadura aí, né? Em que a gente literalmente, professor de história, antigamente, vocês vão rir aqui, professor de história, ele fazia um questionário, né? Mandava você responder um questionário, pesquisando o livro, você respondia aquele questionário, sei lá, de 10 questões, cinco daquelas questões ia cair na prova. Era isso. Se caísse qualquer coisa diferente daquele questionário, vamos supor, feudalismo, né? Fale o que que é o modo de produção feudalista. Vamos supor que dentro do estudo do feudalismo não tinha a definição, né? O que que é o módulo, né? O que que você entende pelo o modo de produção feudalista? Eu ia ficar boiando. A maioria dos meus colegas também ia ficar boiando. Então, era uma época aí, né, de pós-ditadura e depois, né, governo, é, é, um plebiscito, né? Então, o pessoal estava muito no decoreba, né? Não raciocinava. Isso era uma verdade para matérias como história, geografia, também é uma verdade para português, para literatura. E uma verdade, não tinha nem a disciplina de filosofia. Só para vocês terem uma ideia, quando eu finalizei o segundo grau, é que apareceu a disciplina de filosofia para o segundo grau, né? Acredito que até hoje ela deve ainda estar aí. Não sei se ainda está, viu, pessoal? Mas assim, a pedagogia, ela ensina a gente a estudar, a refletir sobre aquilo que a gente está estudando, tá? Então, nesse sentido, a gente vai fazer hoje a análise do fórum de discussão. Eu vou dar spoiler de uma coisa aqui que vocês ainda não estão acostumados. Eu não sei quem de vocês, e pode ser que alguém já é eletricista, predial, industrial. Se for industrial, vai reconhecer na hora o que eu vou mostrar aqui. E para a gente decifrar o que que, né, o primeiro fórum aí, né? Vamos lá em situação de aprendizagem. Você vai aqui, ó, em fórum de. Ó, pessoal, ó, o Anderson aqui já deu uma palhinha aqui. Depois eu vou corrigir aqui, tá, Anderson? Então, ó, em sistemas de movimentação de carga que utilizam motores de corrente alternada,
é comum utilizar um sistema de frenagem, ou seja, o freio, né, por atrito, para garantir uma precisão na parada do motor. Ah, então eles utilizam uma frenagem para aquele motor ali, ó, ficar parado, parar, né, e parar e ficar parado, né? Então, provavelmente as garras ali, né? Tem dois jeitos: ou você aciona uma garra e ele literalmente para, ou você joga uma corrente elétrica ao contrário, daí ele vai criar um peso no rotor do motor, e esse peso, essa resistência, né? Essa resistência vai fazer com que o motor desacelere e pare, né? Ah, então é isso, é o que ele está falando aqui. O freio é alimentado por corrente contínua e consegue reduzir o tempo até a parada completa do motor. Contudo, o sistema elétrico nos fornece apenas corrente alternada. Então, esse fórum já é meio que um spoiler do que está por vir. Deixa eu colocar aqui na pasta de eletricidade. De corrente alternada, impedindo a alimentação. Deixa eu aumentar aqui mais um pouco, pôr em 80 aqui, ó, que fica melhor para a gente. Fornece apenas corrente alternada, impedindo a alimentação direta do sistema de frenagem na rede, que no caso ele fala rede, a rede elétrica, né? O que exige a instalação de um circuito retificador. Professor do céu, o que que é isso? Valei-me Jesus Cristo, o que que é? Retificador é de comer ou passar no cabelo, né? Vamos descobrir, cena dos próximos capítulos. Para conversão da corrente alternada em corrente contínua. Eita, nós, o que que é isso? Diante do exposto, né, diante do que foi dito, informe qual a importância do circuito retificador e também qual o tipo de circuito retificador que deve ser utilizado, tá? Aí aqui, pessoal, vou fazer um adendo. Algumas coisas que vocês vão ver aqui, vocês vão achar meio complicado, mas eu vou, na medida que a gente for evoluindo aqui na matéria, vocês vão entender. Deixa eu ver onde que eu coloquei ele aqui. Eu acho que está aqui nesse slide. Eu acho que está lá no final. Só um minuto, galera. Não, tá aqui não. Deixa eu ver se está no outro. Acho que está nesse. É isso mesmo. Então, pessoal, eu transcrevi aqui eu tinha até feito uns desenhozinhos aqui, eu vou fazer novamente, tá? Então, ele basicamente está perguntando qual que é a importância, né, do circuito retificador aí na indústria. Ó. Diante do exposto, informe qual a importância do circuito retificador e também qual o tipo de circuito retificador que deve ser utilizado. Então, ele fez umas duas perguntinhas, né? A importância dele, né, para essa frenagem e qual o tipo, né? Lembra que eu falei agora há pouco, eu dei spoiler aí, né? Tem o ponte completa, tem um ponte incompleta, né? É, tem esse daqui. Eu peguei aqui a licença poética aqui de um professor, acho que é lá do Ceará. Vocês lembram do Flash Player? Daqui é a simulação, professor do céu, eu não sei o que que é isso, o que que é esses negocinhos aqui, esse guarda-chuva. Que é esse trem? Meu Deus do céu, não vou desistir desse curso. Calma, calma, não criemos pânico. Siga-me os bons. Calma, gente. Eu vou explicar o que que é tudo aqui, tá? E daí a gente tem a simplificação aqui, ó.
do circuito. Vou até apagar aqui, ó, que aí a gente desenhando, vocês vão ter uma noção, tá? Deixa eu ver se a mesa digitalizadora tá ligada. Tá. Vou apagar aqui, é porque eu estava ministrando algo pessoal. Eu fiz aqui um resumo. Isso aqui é um esquema de um circuito retificador, tá? Desse circuito que ele foi. Porque é difícil, né, pessoal? Eu confesso para vocês que se tivesse ao menos um desenho, né? Ele vem e pergunta aqui, mas cadê um desenho? Ele só descreve o que que ele faz, né? Que ele freia o circuito, né? Não tem um desenho, não tem um vídeo, né? Alguma coisa assim para me dar uma luz, né? Outra coisa aqui, pessoal, deixa eu só. Eu vou usar esse programa aqui só para vocês. Mas calma que vocês vão usar ele. Vocês vão usar ele lá no módulo 2. Daqui mais dois módulos, né? Vocês ainda vão fazer essas 4C, depois finalizar as 4C, fazer mais 3 o C, né? Instalação predial, segurança e eletricidade, projeto predial, para aí depois vocês utilizar esse software aqui, tá? Aí seria o incorreto aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho que o frenagem. Vai, cadê a frenagem? A frenagem não tá aqui não. Pessoal, depois eu. Deixa eu ver se ela tá aqui dentro. Ó, que o modelo que eu tô usando tá aqui. Eu tirei o print dele. Ah, achei, ó, tá aqui. Viu? É porque eu acho que ele tá lá na outra pasta. Tá lá em instalação industrial. Acho que agora vai dar certo. Esse é um software que ele é. O pessoal divulga bastante ali na internet. Pessoal, confesso para vocês que e ele aqui ele está um pouco diferente. Ele está utilizando um relé e esse relé é um relé de tempo. Ele vai enviar corrente contínua por um tempo no circuito, né? Por exemplo, 5 segundos e aí depois ele para, tá? Por que que ele não deixa lá a corrente? Apesar de ser uma corrente menor do que a corrente de trabalho, né? Por que que ele não deixa lá? Porque o motor elétrico, quando ele está girando, ele tem umas pás nele, e essas pás, quando ele está em giro, você aproveita essas pás para resfriar a bobina. A bobina, né, aparentemente ela parece
um fio desencapado, né? Quando a gente desmonta aqueles motorzinho pequeno, né? A gente pensa, uai, mas esses fios estão em desencapado, tá em curto? Não. Na verdade, eles passam uma resina, né? É uma resina ali que ela em volta do fio, e aí esse fio ele fica transparente, ou seja, você vê, né, o cobre dele ali, né, a liga dele, mas na verdade ele está eletricamente isolado, ou seja, quando eu tenho uma volta da bobina encostada com a outra aqui, né, as bobinas estão encostadas, mas elas estão isoladas pelo verniz. Então, na verdade, elas estão mecanicamente juntas, né, ou seja, encostadas, mas eletricamente separadas. Como assim eletricamente? Uma bobina, só para você ter uma ideia aqui, pessoal, princípio de funcionamento que o pessoal da física foi aprimorando. Deixa eu. Eu vou aproveitar aqui, ó, esse quadro aqui, ó. Uma bobina é nada mais que um enrolamento de fio, né? Aí esse enrolamento aqui de fio, ele, quando ele tem, vixe, o trem transformou ele aqui numa reta, ué. Deixa eu ver se eu consigo. É, o jeito é eu desenhar ele continuamente. Porque acho que a IA tá. Quando ela vê que tem um formato geométrico, então a bobina, né? Isso aqui seria a bobina, igual aqui, ó, no transformador, ó. Esse é um enrolamento, ó. Enrolamento, que aqui tá falando que tá entrando 120 volts. Esse eficaz aqui é 120 volts de tensão alternada, tá? O eficaz é essa tensão bem aqui, ó. Mais para frente eu vou explicar o que que é isso. Como é que aparece dois tipos de tensão no circuito de corrente alternada, mas a gente só utiliza uma para calcular, fazer a maioria dos cálculos, né? A não ser que você esteja estudando a onda para ver o que que aquela onda ali, né? Se ela vai enviar, por exemplo, um trem de pulso. O que que é um trem de pulso? É um pulso quadrado aqui, ó. Esse pulso quadrado, ele vai simular, né? Dependendo do tamanho do dente do pulso, ele simula o sinal senoidal, tá? Aí, eu não desenhei direitinho aqui, não, pessoal. Aí você pode colocar um sinal senoidal aqui, ó. Aí você inverte o pulso, né? Esse dente aqui, dependendo do tamanho do dente aqui, obviamente o dente ele tem que. Deixa eu. Professor, larga de preguiça. O senhor acabou de falar de preguiça aí, está sendo preguiçoso. Ó, dependendo da grossura aqui do dente aqui, ó, ele simula um sinal senoidal, tá? E aí na indústria, esse pulso, esse trem de pulso aqui com inversão, ele é utilizado para controlar a velocidade de motor que o pessoal chama no domínio da frequência, tá? Aí eu vou utilizar um CLP dedicado chamado inversor de frequência. Mais para frente, cena dos próximos capítulos, tá? Então você pode simplesmente simular esse sinal aqui, ó, e aí numa onda quadrada ou numa onda triangular, o pessoal chama de dente de serra, né? Dependendo do tipo de transistor que eu coloco ali, esse transistor ele simula esse sinal e aí eu consigo aumentar ou diminuir a velocidade, seja pelo próprio computador do CLP ou às vezes ligando ali o computador do CLP e colocando ali um reostato, né, um resistor variável e controlando ele por um dial a velocidade dentro de um range, né, dentro de um intervalo ali de tensão, tá? Então a bobina, ela é na verdade um pedaço de fio, só que você passa resina em volta dele. E aí, quando você vê a bobina aí no mercado, geralmente você vê ela toda enroladinha aqui, ó.
eles unidos um com o outro. E essa bobina aqui, ó, na hora que eu tenho um potencial elétrico, né, potencial elétrico aplicado nela, e cada volta dela aqui, ó, é chamado de espira. Cada volta dela, ó. Então, vamos supor, ó, eu fiz, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Eu fiz uma bobina de 5 espiras, ou seja, de 5 voltas. Essa volta ela tem um raio, né? Tem bobina que é uma bobina, ela tem um formato quadrado, tá? Em vez de ser uma volta circular, é uma volta quadrada aqui, ó. Então existem vários formatos aí de bobina que eu posso criar, né? E essas bobinas, elas têm uma aplicação assim gigantesca. Nesse caso aqui, ela está tendo uma aplicação de diminuidora de tensão, né? Esse implemento que é chamado de autotransformador. O autotransformador, ele pega energia elétrica, converte energia magnética. Vai, como ele converte energia magnética? Quando eu aplico um potencial nessa bobina de 5 espiras, quando eu fecho o circuito, né, aplico o potencial e fecho o circuito, vocês concordam que vai correr uma corrente elétrica nela? Essa corrente elétrica, ela libera no entorno do seu raio aqui um campo eletromagnético, né? E aí esse campo eletromagnético, se você juntar essa bobina aqui, ele vai dar um campo eletromagnético mais ou menos nesse formato aqui, ó. As linhas, eu estou desenhando as linhas de campo magnético azul aqui, ó. Aí esse campo magnético ele vai impregnar no núcleo metálico aqui e depois ele vai ser transferido para o outro núcleo metálico com uma quantidade menor de bobinas. Essa relação aqui, né, é chamada, por exemplo, eu tenho o potencial um e aqui eu tenho o potencial 2 aqui. Você usa uma relação aqui matemática aqui na física, né? Você por exemplo, a quantidade de potencial criado na bobina um, ela é direta e proporcional à quantidade de espiras na mesma bobina. E direta e proporcional quer dizer que se eu, né, pegar o número, o valor do potencial elétrico da tensão aqui e dividir pelo número de bobinas, eu vou achar um valor constante. O pessoal da matemática chama de CTE, tá? E dá para você fazer a relação, né, desse valor constante com o valor que a gente tem na outra bobina com outra quantidade de campo magnético. Aí você faz essa relação matemática aqui, ó. Quantidade de tensão na bobina um é proporcional à quantidade, né, de voltas aqui nessa bobina aqui. Número de voltas, né, é igual, já que é constante aqui, né, a quantidade de tensão, né, na outra, o 30 volts, né, e a quantidade de voltas na segunda bobina aqui. Você ainda pode fazer uma relação com a corrente elétrica, mas cuidado, viu? A corrente elétrica, está vendo que é sempre a tensão do um com a quantidade da bobina do um, a tensão do 2 com a quantidade da bobina do 2. A corrente elétrica você vai inverter, viu? É a corrente do um aqui vai ser proporcional à corrente do 2, tá? Você vai inverter aqui, tá? Se você manter proporcional às correntes, cálculo vai sair errado, tá? O seu projeto aí vai sair errado. Beleza, professor. O senhor falou 1 quilo, não entendi 1 grama. Calma. Então, aqui, ó, a gente tem a tensão alternada, ó, ela é uma forma senoidal, tá? Ela é uma forma senoidal, lá da trigonometria, né? O seno. Ele, a corrente elétrica vai passar pela bobina aqui,
vai liberar um campo magnético. Esse campo magnético também, ele vai induzir uma tensão pela relação de quantidade aqui, olha, diminuiu para 30 volts eficaz. Depois de a gente ver o que que é esse tal de eficaz aí. E aí, sabe o que que vai acontecer? Como ela é alternada aqui, ó, ela vai ficar invertendo, ó, no ponto A aqui, ó, a senoidal, ela vai estar no mesmo sentido aqui, né, da original. No ponto B, ela vai estar invertida, tá? Então, aqui, ó, ponto A, ponto B. Professor, o que que é isso aqui? Que bagaça é essa aí? Isso aqui é um diodo. O diodo, pessoal, nós temos vários tipos, viu? Tem o diodo, que é esse aqui, o retificador, ó. Não, vou até, essa foto tá tão bonitinha. Vou até aproveitar essa foto aqui, ó. Não, melhor, ó. Vou pegar essa aqui que ainda tá mais bonita, ó. Ainda tem até a polaridade. Deixa eu ver se eu vejo uma foto aqui real dele. Ó, foi até bom eu ter colocado só genericamente diodo. Tá vendo esse daqui, ó? Esse é o famigerado diodo. Só que aqui tá complicado, viu? Eu vou pegar esse daqui que tá mais, esse aqui tá melhor, ó, ele tá identificado aqui. Então, utilizar esse aqui para nossa aula. Esse diodo aqui, ele é um equipamento essencial na transformação de energia alternada para energia contínua. Aqui no caso aqui da frenagem, ele nem precisou transformar ela em contínua. Ele transformou ela numa polaridade, só que esse nível de tensão aqui, ele não é chamado de contínuo, viu? Cuidado com a pegadinha do malandro. Ele é chamado de pulsante. Pulsante, como assim? Ele não é alternado, ó, ele não muda de sentido. Ele continua no mesmo sentido, só que ele tem uma tensão, né? Esses pontos aqui de interesse aqui, ó, é chamado de valor de pico. O ponto que é mais ou menos aqui, ó, é chamado de valor RMS ou, no caso aqui, ó, valor eficaz. Ah, pera aí, professor. Então, o senhor está querendo dizer quando eu coloco um multímetro aqui e o multímetro lá no visor dele fala que tem, por exemplo, 220 volts na tomada, quer dizer que esse 220 volts é a tal da tensão eficaz? Acertou, miserável. Isso mesmo. Onde você aprendeu isso? Lá com o professor Pablo, lá no Senai. Uai, professor, mas essa outra tensão aqui, ela é de comer ou passar no cabelo? Ela serve para quê? Essa outra tensão aqui, pessoal, é a tensão de pico. Ela efetivamente, ela tá lá na tomada. Professor, então por que que o meu equipamento ele não queima? Boa pergunta, enigmático guru. Isso mesmo. Por que que ele não queima? É porque a tensão de pico aqui, ó, esse daqui é o eixo da tensão, tá? O eixo dos valores de tensão. Aqui eu tenho o maior nível de tensão e aqui, ó, no eixo zero eu tenho o menor nível, ou seja, o nível nulo, né? Eu não tenho tensão nenhuma. Ah, e daí, professor? A tensão alternada é justamente isso. Lá na máquina elétrica, a gente vai ver isso lá em melhor especificado em sistema elétrico de potência, em máquinas elétricas aqui, ó.
Mas só para vocês terem uma palhinha aqui, ó, tem uma bobina lá no rotor do gerador. E aí aqui você tem um rotor e aqui o estator. Aí dessa bobina aqui, ó, do estator, sai um campo eletromagnético que ele foi criado por um motor de corrente contínua. É um campo uniforme, tá bom? Esse campo uniforme aqui, misturado com o cobre das bobinas aqui, ó, e elas em rotação, ele vai ficar imerso, né? Esse campo elétrico num condutor elétrico, todos os elétrons ali, né, do que compõem o material, eles são chamados de campo elétrico. Eles têm um campo elétrico. Quando o condutor não está energizado, quer dizer que esse campo elétrico ele é igual a zero, ou seja, ele não tem potencial elétrico, consequentemente, se você fechar, não vai ter corrente elétrica. Agora, se eu tiver potencial elétrico e se eu fechar esse circuito, ou seja, se eu acionar ele, além do potencial, vai haver a formação de corrente elétrica, né? Um fluxo ordenado de elétrons, né? Não é a definição lá no livro de física, tá? Então, esse campo eletromagnético contínuo se chocando com um campo elétrico igual a zero, só que em rotação, né, pela queda d'água, por exemplo, lá da ideia elétrica, ele vai se tornar um campo elétrico, né, e um campo magnético variável. Ele é variável porque a todo momento esse campo, essa densidade que o pessoal lá da física chama de beta, né, essa densidade de campo magnético, ela vai estar chocando com o elétron, né, o elétron que está dentro aqui do condutor de cobre, né, eles vão se chocar, ora em 90 graus, ora em 75, ora em 80, ora em 180, ou seja, no que compõe os 360 graus. Para cada um desses choques, eu tenho a liberação de uma energia potencial elétrica. E aí é o que a gente conhece como tensão alternada. Então, ao longo desse giro aqui, ele vai liberando vários pacotes de energia até liberar o pacote máximo, que é no ângulo de 90 graus, que é a tensão de pico. E o Kiko, né, professor? E daí? A questão é que a tensão eficaz, ela é aqui, ó, aqui é o eixo da tensão e aqui é o eixo do tempo. A tensão eficaz, ela é a tensão que é liberada por maior parte do tempo, né? E ela é chamada de eficaz aqui, é porque é o nível de tensão que esse gerador de energia vai criar que eu consigo efetivamente utilizar para realizar trabalho, né? Para energizar com, sei lá, 220. Só para vocês terem uma ideia, quando eu ligo uma tomada, né, de algum equipamento em 220, a tensão eficaz é 220, ou seja, o multímetro ele tem um circuito integrado e ele está em várias configurações, tem a configuração somadora, tem a subtratora, tem a configuração divisora, tem diferenciadora também, né? Tem vários tipos de configuração de circuitos digitais para ele fazer a leitura, né, do potencial elétrico. Então, ele foi preparado para mostrar, né, lá na IHM dele, a tensão eficaz, que é a tensão que efetivamente vai colocar aquele equipamento para funcionar, aquele equipamento para rodar. A tensão de pico, vocês estão vendo que e ela é também, a tensão RMS, né, ela é também chamada tensão de quadratura aqui. Então, maior parte desses pequenos pacotes de energia dentro dos 90 graus de giro, ele é extraído do valor RMS ou valor eficaz. Vocês estão vendo que a tensão de pico ela é apenas uma. Então, a tensão de pico ela vai aparecer por um tempo, vamos dizer assim, infinitésimo. Só com um equipamento especial chamado osciloscópio é que eu vou poder enxergar esse valor de tensão, tá? Então, na prática,
eu tenho, né, lá na tomada, para eu saber esse valor de pico, né? Você pega a tensão eficaz aqui, ó, o valor de pico é a tensão RMS ou eficaz, né? Multiplicado por raiz quadrada de 2. Cuidado, viu? Não é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 a gente vai ver que é outra coisa. Raiz quadrada de 2. Se você pegar o 220 vezes a raiz quadrada de 2 aqui, ó, dá, acho que é 300 e alguma coisa. Não me lembro de cabeça. Vamos fazer aqui, ó. É 220, né? Vezes raiz quadrada de 2. Ó, 311 aproximadamente. Então, a sua tomada, que lá no multímetro está aparecendo 220, na verdade, ela tem uma tensão de pico, só que é um único pico mesmo, é num ponto que tangencia. Que mais para frente, caso vocês forem para a área de engenharia, vocês vão descobrir que esse ponto que tangencia aqui, né, é o ponto diferencial, conhecido como ponto integral, lá do cálculo integral. Mas isso é assunto para uma outra teleaula, tá? Beleza, professor, entendi. Então, entendi essa parada aí da tensão alternada. Ela, no ponto A, ela vem de um sentido, no ponto B, ela vem do outro. E esse tal de diodo aí? Esse diodo aqui, ele é um equipamento interessante quando você aplica tensão, né? Por exemplo, eu coloco uma pilha aqui, ó, contínua, ó, polo positivo e o polo negativo dela aqui, ó. Se eu aplicar a tensão aqui, fechar o circuito, ela vai trabalhar como um circuito fechado. Como assim? Apliquei tensão, peguei uma pilha lá de 1,5 volts, né? Apliquei aqui a corrente proporcional à resistência dele aqui, né? Ou uma resistência que você colocar aqui em série, ela vai fluir normalmente por ele. Agora, se eu pegar essa mesma pilha aqui e inverter, né? Ou seja, eu vim aqui, ó, peguei a pilha, agora eu vou pegar a pilha Evered. Quem lembra aí da pilha do gato aí, ó? Coloca ela invertida aqui, ó. Colocar o polo positivo no negativo e o negativo no positivo. Esse diodo ele vai ter um comportamento interessante. Ele vai ter um comportamento de circuito aberto. É como se eu não tivesse energizando esse diodo. Aí no mercado você encontra ele, ó, essa cápsula aqui pequena, tá? É muito fácil você é, confundir ele com um resistor, tá? E aí os modelos, os mais clássicos aqui, ó, eles têm essa parte aqui, ó, pintada aqui, ó, de... Na verdade aqui, pessoal, ele tá... Ah, não, tá certo, tá certo. Aqui, ó, esse desenhozinho aqui, ó, a gente faz esse triângulo com essa pontinha aqui, ó, é para indicar a polaridade dele, tá bom? Beleza, pessoal. Aí o que que o pessoal fez aí da engenharia eletrônica? O pessoal da engenharia eletrônica montou esse circuito aqui, que é um conversor AC/DC. Ah, professor, então esse aqui é um conversor AC/DC? É. Ah, e daí? Esse conversor AC/DC aqui, ele vai converter nessa primeira parte do circuito aqui, ó, vocês concordam que aqui, ó, a corrente vai passar direto, tá? No ponto A, vindo daqui, ó. E vocês concordam que aqui ele vai ficar circuito aberto, né? Porque ele está energizando inversamente, né? Então aqui vai ficar fechado e aqui vai ficar aberto. Aí na hora que a tensão alternada inverter, né? Lembrando que ela inverte 60 vezes em um segundo, chamado o quê? A frequência natural da rede do sistema elétrico de potência, né? A tensão de 60 Hz. Então, 60 Hz quer dizer que esse gerador lá, ele está girando 60 vezes a cada um segundo. Se eu não me engano, o pessoal lá do exército, eu lembro quando eu estava lá no exército, lá o pessoal é 1001, né? A gente conta um segundo, é 1001, 1002, 1003, né?
Exatamente o tempo que a gente leva para falar 1001 é o tempo que leva um segundo. Então, a cada 1001 que eu falo, 1001, 1002, 1003, esse gerador lá de Itaipu, por exemplo, girou por 60 segundos, ou 60 vezes, né? Meu Deus do céu. Então, ele está girando rápido. Depois eu vou mostrar um vídeo aqui do pessoal lá da faculdade lá, visitando lá o rotor do gerador. Vocês vão ver que lá é pouco barulhento, viu? Se vocês quiserem dormir, é lá junto no pé do rotor do gerador. Então, ó, aqui, essa onda que vai sair, ó, é a onda vermelha que vem do ponto A aqui, ó. E esse diodo aqui, ele é também apelidado, né? Não tem aquele apelido, né? Por exemplo, vamos supor, deixa eu pegar alguém para Cristo aqui, ó. O duro é que todo mundo já é adulto aqui, né? Ô Clodoaldo, lá na sua rua você é conhecido como quem? Não, né? Ninguém tem apelido aqui. Então eu vou me expor, né? Meu apelido era Sérgio Malandro. E aí, eu ficava dando pegadinha, né? Lá vem o Sérgio Malandro lá fazer pegadinha, né? Então ele tem um apelido, né? Tem o fulano lá, eles estão apelidando, não tem aquele cara lá, aquela série lá, o The Last of Us, né? Estão apelidando aquela menina lá de Marquito, né? Um apelido. Então, o apelido dele aqui é ceifador. O que é isso, professor? Está amarrado em nome de Jesus. Ceifador não é o Deus da morte? Para de assistir Bleach. Assiste a aula de eletricidade que você vai ganhar dinheiro com isso, rapaz. Para de assistir Bleach, Naruto, né? Eu tô ligado, você tá assistindo Bleach aí, ó. Assistindo Ceifador aí, ó. Os Shimigan. Então, o que que é um circuito ceifador? Ele vai pegar parte dessa onda senoidal e literalmente ir de Vasco. Ele vai acabar com a parte negativa dela. Ah, então quer dizer que a parte negativa, ó, como o circuito, vocês estão vendo aqui, ó, ele ficou em o diodo 1, né? O diodo 1 ele passa pelo diodo 1, o diodo 4 aqui, ó. Essa configuração aqui é chamada de ponte completa. Ó, o spoiler aí, ó. Ponte completa. Então, ele é um conversor AC, né, alternado DC. Ele vai converter a tensão alternada em tensão contínua através do diodo que ele é ceifador. O apelido dele é ceifador, ó. Ele pega todas as tensões negativas e levam ela para o Vasco. Ó, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo o professor. Cadê o professor Renan? O professor Renan foi chorar lá no banheiro. Ele é torcedor do Vasco, né? Então ele foi chorar ali no banheiro. Desculpa aí, ó, torcedores do Vasco. Então, ó, agora, quando no ponto B aqui, ó, inverto o sentido da tensão alternada aqui, ó, ele vai para o ponto B aqui, ó, aqui ele ele atua como circuito normalmente fechado, né? E aqui ele vai atuar como circuito normalmente aberto. Então, ó, a parte da senoidal A aqui, ó, ela foi ceifada, ou seja, ela não existe mais. E agora ele vai sincronizar com o circuito aqui, ó. Deixa eu mudar de cor, né? A parte da onda aqui, ó, o B, ó. E a outra parte dela, a negativa, ela foi de Vasco. Ó o professor Renan chorando aí, ó, o Vasco. Aí. Eu não gosto de falar mal do Vasco, não. Ah, professor, então quer dizer que é circuito ceifador porque ele ceifa a parte negativa da senoidal aqui. Ela vai de Vasco. Aí, ó, já gravou já. A parte negativa da senoidal B, ela também vai ser o quê? Vai ser ceifada.
Agora, voltando à pergunta aí, ó, até eu tô vendo aqui que o Anderson respondeu até bem aqui, né? A importância é que o que que esse circuito ele vai fazer? Na hora que eu desligar o motor, deixa eu pegar a nossa simulação aqui para gente. Eu sei que tá levando eu tô ficando só uns minutinhos a mais, tá, pessoal? Só para vocês entenderem aqui. Eles não perderem o fio da meada. Isso aqui, ó, dá o crédito aí pro professor Fernandes, lá do Senai do Ceará, ó. Ele que compartilhou esse material aqui com a gente aqui do Senai. Isso aqui é uma simulação em Flash Player, ó. Eu liguei o circuito, tá? O circuito, o disjuntor geral aqui do motor, tá? Aí eu venho aqui, ó, ligo o circuito, ó, tá vendo? O rotor tá girando, beleza? Passa 5 segundos, dependendo. Aqui é porque eu não coloquei, né? Ó, tem um relé de tempo aqui, ó. Passando um tempo, o que que ele faz? Ó, eu vou fazer de novo aqui, ó. Vou reiniciar a simulação aqui, ó. Ligou, aí passa um, dois, eu não sei quantos segundos, tá, pessoal? Mas aí o circuito de frenagem, ó, passando um tempo, né? Vocês viram aqui, ó, que ele injeta tensão, né, no rotor, ó. E aqui, ó, por exemplo, tá fase A, B e C, né? RST. Aqui no do diodo aqui, ó, ele está invertido, né? Só que de qualquer jeito, se ele tivesse ligado de forma direta ou invertido, de qualquer jeito, vocês já sabem que vai sair o quê? Uma tensão contínua. Na verdade, ela não é contínua, não, ela é pulsante. E ela vai o quê? Ela vai entrar no rotor. Esse rotor que estava girando, por exemplo, no sentido horário, vai começar a ter uma resistência porque tem essa corrente contínua no núcleo dele, só que no sentido ao contrário. Aí por isso que ele ligou ela no sentido oposto da ligação aqui da fase, né? Para justamente ela fazer uma contracorrente, aí ele gera um peso no rotor, dependendo do valor dessa corrente, né? Às vezes eles utilizam aqui, ó, nessa simulação aqui do cá de cima aqui, ó, a gente utilizou aqui, ó, um transformador, igual tá aqui no desenho, né? Um autotransformador, justamente para ele diminuir a tensão e jogar uma corrente nesse motor aqui, ó. E como ela tá contínua aqui, ó, você compra um módulo, ele é quadradinho assim, ó. Você coloca lá no motor. Aí ele vai gerar uma corrente aqui inversa aqui e ele vai parar. Então, a importância, né, desse circuito aqui, primeiro que ele converte tensão alternada em tensão contínua. Segundo, né, ou seja, se não fosse esse circuito retificador, nós não teríamos carregador de celular, nós não teríamos o carregador do notebook, né? Nós não teríamos o no break aí nas fábricas, né? A energia ininterrupta, né? Por exemplo, numa indústria, vocês vão aprender lá em instalações industriais que nós temos o quê? A rede elétrica da Equatorial aqui, por exemplo. Nós temos, junto com a rede elétrica, instalado dentro do cliente um no-break. Esse no-break, ele vai cuidar para que na hora que a energia cair, os circuitos, né, por exemplo, um servidor, né, imagina a organização Jaime Câmara sem um servidor dela, do lá dos canais Globosat, sei lá, do satélite que ela tem lá. Imagina ela sem esse sinal, né? Não pode ficar sem esse sinal. Aí você coloca um no break, aí o no break vai segurar a bronca, sei lá, por uns 15 minutos mais ou menos. Aí antes desses 15 minutos, vai entrar um outro cidadão que é chamado grupo motor gerador. O grupo motor gerador vai entrar, né? Ele vai dar a partida, vai estabilizar o nível de tensão, né? O inversor de frequência, ele vai olhar se a fase A da concessionária de energia está igual à fase A que ele está gerando, tá?
apesar delas ter o mesmo nome, pode ser que lá no rotor, né, a criação dessa fase, ela esteja defasada, a senoidal esteja num momento, numa angulação diferente da que está sendo criada lá em Itaipu. O que que ele faz? Ele tem um circuito lá controlador e aí dentro desse circuito controlador ele tem um inversor de frequência. Aí ele dá uma olhada, ele utiliza um algoritmo lá chamado de Pushlovski. Aí o Pushlovski ele olha a fase A da concessionária, olha a fase A do grupo motor gerador, aí ele vê que elas estão desincronizadas, aí ele vai utilizar esse algoritmo para colocar a fase A do gerador e a fase A da concessionária alinhadas, né? Como se fosse uma única fase, tá? Aí sim ele vai utilizar uma chave que é chamada um sistema lá de comando que é chamado de QTA, quadro de transferência automática, para automaticamente ele transferir a responsabilidade de volta para a concessionária de energia. É importante nisso também, né? Se não fosse o princípio aí do diodo, existe o irmão dele mais velho que estuda na faculdade, ele é chamado de transistor, tá? O irmão dele mais evoluído, a evolução do diodo, né, é chamada de transistor. E existe um transistor de potência que faz exatamente isso que eu estou falando para vocês, né? Ele é chamado de tiristor aí, né? O tiristor é um transistor que ele não emite apenas sinais elétricos, mas ele emite também fluxo de potência, né? Potência elétrica dos sistemas elétricos. Então é importante por isso. É importante porque eu posso converter energia alternada em energia contínua para alimentar os carregadores aí, né? Os carregadores aí de celular, de dispositivos móveis aí que a gente tem, né? É, para ser utilizado em circuitos, né? E aí não vai ser o diodo, né? Já vai ser uma outra configuração, né? Para ser utilizado na indústria para frenagem do motor, né? Graças a essa conversão de corrente contínua e, consequentemente, a injeção dessa corrente contínua no sentido oposto do giro ali, ele pega e faz a frenagem. Ele cria um peso no rotor, o rotor vai ficando pesado, aí por inércia ele vai parando. Aí tem, aí, mas isso só a gente só vai ver lá em instalação industrial, né? Eu mostrei aqui esse diagrama, esse exemplo aqui, né? Deixa eu ver. Eu errei a senha aqui, eu vou ter que abri-lo novamente. Pessoal, rapidão aqui, ó. Acho que agora vai dar certo. Agora deu certo. É porque eu havia errado a senha aqui. Aí aqui, ó, eu alimentei o disjuntor de potência, o disjuntor de comando, tá? Aí aqui, não, eu ativei foi o circuito errado. Desculpa aí, gente. Isso aqui, ó, com frenagem, tava abrindo o circuito errado. Desculpa. Liguei o circuito de potência, né? O circuito aqui, ó. Eu energizei ele, ó, ele tá girando no sentido horário aqui, ó. Tá? Depois, professor, que ligações alienígenas são essas aí? Calma, cena dos próximos capítulos aí. E aqui, ó, eu tenho né, eu fiz a ligação aqui, ó, aqui é o timer, tá certo. Eu vou acionar aqui, ó, acionar ele novamente aqui.
Aí eu tenho um relé de tempo aqui, se eu não me falha a memória, acho que ele tá demorando demais aqui. Deixa eu parar. Aí 5 segundos, tá certo. Aí. Esse aqui é o relé de tempo, tá? 5 vezes 1 segundo, 5 segundos, tá certo. Vamos ver se vai. Eu vou acionar. Deixa eu ligar aqui. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Eu deveria ter contado 1001, né? 1002, 1003. É, tem algo errado que não está correto. Eu deveria ter parado, viu, gente? Que é isso, professor? Que fiasco. Olha, ele não funcionou aqui, não. Mas aí tem várias aplicações. Você coloca relé de tempo, você coloca um resistor, que chama resistor de frenagem, para ele aguentar. Ele serve para duas coisas. Ele aguenta a carga, né? Ou seja, a corrente elétrica. Às vezes a corrente elétrica é muito alta e aí o pessoal não utiliza um transformador. Não tem um transformador para diminuir a tensão. Aí o que que ele faz? Ele injeta tensão alternada direta, aí passa pelo conversor, converte para tensão contínua, só que uma tensão contínua com valor elevado, né? Consequentemente, vai gerar uma corrente alta. Daí ele vai o circuito, ele tem você coloca um resistor de carga nele, aí esse resistor parte da corrente elétrica, ele vai dissipar essa corrente, né? Ele vai consumir parte da corrente elétrica e a outra parte que não queima, né? Que não vai queimar o enrolamento do rotor, ela vai injetar, né? Lá ele, né, professor? Ela vai injetar ele, ó, o professor falou lá ele, né? Ela vai queimar o enrolamento, aquele, que negócio é esse? Então, parte dessa corrente que não foi dissipada no resistor de carga, ela vai ser injetada no rotor, aí ele vai fazer com que ele freie, tá? Então é isso, pessoal. Desculpa aí por ter passado um pouco não, né? Uns 20 minutos aí, tá bom? Mas eu acredito que é material extra aí, eu vou fornecer esse diagrama para vocês aqui, para utilizar de exemplo, tá bom? Então é isso, pessoal. Deixa eu parar aqui a nossa. Então é isso, pessoal. A gente se vê aí na próxima aula, né? Fiquem com Deus.